Eu quero contar para você um testemunho que eu ouvi essa semana. No dia 10 de abril, numa quarta-feira, dia 10 de abril, eu fui na igreja adventista da Vila Fiore, aqui em Sorocaba. E quem pregou nessa noite na igreja foi a irmã Olga. A irmã Olga é membro da nossa igreja de Vila Fiore mesmo, é uma senhora bastante idônea e missionária. E ela contou a seguinte história que aconteceu com ela nesta semana. Ela tem uma lojinha, um brechó de roupas, sapatos e outras coisinhas, e ela distribui livros, né, missionários ali na lojinha dela. E ela está distribuindo O Grande Conflito nos últimos 2 anos para todas as pessoas que se achegam ali na lojinha dela. E ela, esta semana, na terça-feira, que foi dia 9 de abril de 2024, ela atendeu uma pessoa, uma mulher, que ficou muito feliz quando ganhou o livro Grande Conflito. Ela pegava o livro, beijava, beijava, beijava e falava: não acredito, não acredito, esse livro agora é meu, esse livro é meu. E a irmã Olga ficou até assim meio sem graça com a reação, né, da pessoa e falou: mas por que você está tão feliz? O que está acontecendo? E aí a mulher contou essa história para a Olga. Ela disse o seguinte: olha, eu era de uma seita de candomblé. E a gente fazia trabalhos. E alguns trabalhos que a gente fazia, ela contou, eram trabalhos feitos até no cemitério. Então, funcionava assim. Ela tinha um grupo de pessoas da mesma religião dela, que eles iam até os cemitérios à noite e eles faziam um pagamento para as pessoas que cuidam do cemitério. Eu não sei se é exatamente para coveiros ou outros funcionários do cemitério, e eles permitiam que esse grupo entrasse nos cemitérios meia-noite para fazer trabalhos. Era um hábito, era comum para eles fazerem isso. E aí aconteceu que tinha uma mulher lá, conhecida deles, que estava doente, e nessa doença dela ela começou a vomitar sangue, e aí eles resolveram então ir numa noite no cemitério para fazer um trabalho para curar essa pessoa. E aí lá foram eles, meia-noite, entraram no cemitério, eles estavam todos paramentados com aquelas vestimentas, né, deles, que eles usam coisas na cabeça, tal, né, tudo como eles fazem mesmo os rituais. E entraram no cemitério meia-noite e ela ouvia o que as entidades falavam, né. E ela disse assim que ela ouviu uma entidade, quando ela entrou no cemitério, falar assim para ela: olha, hoje você vai fazer o trabalho em cima de um túmulo preto. Então eles foram procurar um túmulo preto. E aí o primeiro túmulo preto que eles encontraram, eles pararam e ela foi fazer. Eles foram preparar, né, o ritual para fazer lá. Mas assim que eles chegaram e pararam em cima daquele túmulo que eles escolheram, ela escutou uma outra voz que não era da entidade. Ela reconheceu que não era da entidade e não era de nenhuma pessoa que estava ali. Uma voz que ela não tinha ouvido antes. E a voz dizia assim: esse túmulo não. Esse túmulo é de um filho meu que está descansando esperando eu voltar para buscá-lo. Ele é um adventista do 7º dia. Esse túmulo ninguém mexe. E ela ficou chocada quando ela escutou essa voz. Só ela ouviu, os outros não ouviram. Ela ficou chocada quando ela escutou essa voz. E ela conta que nessa hora, imediatamente, ela se entregou a Deus. Porque ela reconheceu que era a voz de Deus. E ela pensou assim: nossa, Deus está falando comigo e está me mostrando que tem mais poder do que as entidades, né, que a gente cultua. E nesse momento, meia-noite, dentro de um cemitério, preparado para fazer um ritual, ela se entregou a Deus. Ela disse que se entregou a Deus imediatamente. E aí agora ela estava com um problema, porque ela estava lá dentro para fazer o ritual. O que ela ia fazer agora? E aí ela virou então para os demais e falou assim: olha, nós não vamos fazer o ritual em cima desse túmulo, não. Tem que ser outro. E aí eles foram e procuraram outro lugar. E aí, quando chegaram lá, a entrega dela era tão grande, a conversão foi tão verdadeira e imediata, que ela não aguentou. Ela virou para eles e falou em voz alta. Ela falou: olha, é o seguinte, eu acabei de me entregar a Jesus e eu não vou fazer esse ritual. E aí todos eles olharam para a cara dela, e quando ela falou isso, ela escutou a voz da entidade falando com ela de novo. E a entidade virou para ela e falou assim: você se entregou a Jesus, então vai embora daqui agora, não quero mais você aqui. Se você se entregou a Jesus, saia daqui. E aí ela falou assim: eu vou sair daqui mesmo, eu vou sair daqui, eu vou embora daqui agora. Só que é o seguinte, eu vou embora daqui, não vai ter ritual nenhum, vai todo mundo embora agora. Acabou, não vai ter ritual. Ela acabou com o ritual no momento. E os outros que estavam com ela, as outras pessoas viraram para ela e falaram: mas é a mulher que está doente? Ela está doente, o que a gente vai fazer? E ela virou para eles e falou assim: ela vai ser curada em nome de Jesus. E a mulher foi curada. Eles saíram de lá aquela noite
e não teve ritual aquela noite. Aquela mulher se entregou a Deus, ela se batizou numa igreja evangélica, não foi na igreja adventista. Ela não falou qual era a denominação que ela se batizou. E, a partir dali, ela não servia mais às entidades, só a Deus. E aí passou o tempo passou, e em um determinado momento ela foi fazer uma visita na casa de uma amiga dela, que não era adventista. E ela estava ali conversando com a amiga dela, na sala da casa da amiga dela, e elas estavam ali conversando, mas ela estava incomodada, porque quando ela olhava para a estante da sala dessa amiga, ela viu uma luzinha acesa na estante. E de maneira que ela virou e falou para a amiga dela, mas por que você colocou aquela luzinha ali? O que é aquilo? Por que você fez isso? E a amiga dela virou para ela e falou assim, mas que luz? Não tem luz nenhuma ali, você tá ficando doida? Que luz? Ela, não, tem luz, você tá ali, a luz, você não tá enxergando a luz? Não, não tem luz, não, eu tô vendo. Aí ela levantou e foi até o lugar onde ela via a luzinha brilhando. Ela disse que era uma luzinha pequena, não era grande, não era uma coisa forte, era uma luzinha que brilhava. E ela chegou lá e quando ela colocou a mão na luzinha e puxou, era um livro Grande Conflito. E ela pegou, as duas, né, estavam surpresas com o que estava acontecendo, e a moça puxou esse livro Grande Conflito, olhou, folheou rapidamente e viu que era da Igreja Adventista. E ela se lembrou daquele episódio, do episódio da conversão dela. E ela ficou super emocionada, aí ela virou para a amiga dela e falou assim, puxa vida, eu preciso ler esse livro. Deus está me mandando um sinal. Eu preciso ler esse livro. Você me empresta esse livro? E a amiga dela, que não era adventista, mas tinha ganhado esse livro já, em uma das muitas entregas que estão sendo realizadas aqui no Brasil, olhou para ela e falou, não vou te entregar não vou te emprestar não, porque eu não li o livro ainda e eu quero ler primeiro, porque daí a amiga dela também ficou super curiosa para conhecer o conteúdo do livro. E daí ficou combinado assim, a amiga dela ia ler primeiro e depois ia emprestar o livro para ela. Mas acontece que a amiga dela nunca emprestou o livro para ela. Acabou que passou isso, ficou no esquecimento e ela nunca emprestou o livro para ela. E naquele momento, passando ali na lojinha da Olga, ela ganhou o livro Grande Conflito. E ela recebeu aquilo com um ardor de coração tão grande. Ela beijava o livro, beijava, com os olhos marejados. Ela falava, eu não acredito, esse livro agora é meu, esse livro é meu. E ela disse assim para Olga, eu estou tendo a convicção de que Deus realmente está me chamando para participar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a irmã Olga, então, surpresa, né, com toda aquela história, com todo aquele testemunho fantástico, ela olhou para ela e falou assim, olha, então se Deus está te chamando, a hora é agora, não se demore. Irmãos, nós estamos distribuindo os livros, mas quem está fazendo a obra é o Espírito Santo. A nossa parte é só entregar. Eu tenho certeza que mais histórias fantásticas como essa nós vamos ouvir.